Olá pessoal, tudo bem? Eu estava aqui fazendo a leitura desse livro, Educação Estética do Homem, Schiller, e esse é um livro um pouco mais difícil, né, do que em questão de abordagem daqueles que eu trago aqui. Não quer dizer que ele seja mais profundo ou menos profundo, na verdade, ele vem contribuir para algumas elucidações, né, que eu tenho trazido aqui nos últimos vídeos, nos últimos conteúdos, né? E o que acontece? O Chile, ele propõe uma série de mudanças, né? Uma série de colocações, uma série de ações para se fazer dentro de uma sociedade e realizar uma mudança estética, uma mudança profunda, né? E ele vai se colocando como uma espécie de sociólogo, né? Onde ele vai analisando e pensando sobre algumas soluções. Isso ele vai fazer ao longo do livro, né? Mas essa parte toda, esse preâmbulo que ele faz, eu nem diria que é tão importante assim. E o vídeo que eu estou fazendo agora não é sobre o livro, na verdade. É sobre algumas colocações que ele tem aqui, sobre justamente o que ele fala, que é a... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Que ele coloca aqui como a educação da sensibilidade. E algumas frases que ele colocou aqui que eu achei muito interessante e que corrobora com aquilo que eu já venho trazendo para vocês, né? Nos últimos vídeos, nas últimas abordagens aqui. Então, o que ele vem colocar, né? Ele tem essa frase aqui: os impulsos são as únicas forças motoras no mundo sensível, né? Ele está falando disso para o nosso caso, a nossa vida biológica, né? Ele diz que não se pode ficar vivendo a todo momento sendo levados por isso, né? E enquanto sociedade, o que acontece? Chegamos num momento onde deixamos de ser nômades para ser sedentários, né? Isso a gente estuda sempre nas aulas de história, nas aulas de geografia, da mudança que acontece na formação de uma sociedade, na formação de um país, de uma cidade, enfim. Né, isso vai gerando uma série de questões, e aí ele coloca isso, né? Os impulsos são as únicas forças motoras. Então, quando se leva a essa estagnação do mundo assim, biológico, né? De não ter mais de procurar comida e se estabelecer em sociedade, há também uma estagnação de buscas, de interesses, de, é, de ideais para serem seguidos, né? E nesse processo dessa estagnação, o que se espera é que, bom, uma vez que nós estabelecemos uma sociedade estável e tudo caminha bem, né? Mais ou menos bem, naturalmente o homem vai evoluir para algo melhor, né? E ele coloca que não, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, o que tende a acontecer é justamente a prostração, a preguiça, o não querer se comprometer com outras coisas, além daquilo que ele é totalmente obrigado a fazer. E ele traz aqui uma frase do Horácio, né, que diz sapere aude, ou seja, ousa saber, né, busque saber, né, ousa assim no sentido de ser mais ser combativo nisso. E ele vai falar aqui o seguinte: ousa ser sábio. É necessário ânimo forte para combater os empecilhos que a inércia da natureza e a covardia do coração opõem à instrução. Então, essa inércia da natureza, né, o que eu falei, os elementos biológicos, que, enfim, uma vez que eles estão bem estabelecidos, estamos bem de vida, né, como a gente gosta de falar, não há um movimento nisso, né? E depois ele coloca a covardia do coração, que se opõe à instrução, né? Gosto muito disso porque resume bastante muito daquilo que Platão vai falar sobre a alma, né? Então a alma como aquela ideia do elemento concupiscente, aquela sede dos apetites, e também
a alma irascível como esse elemento que se lança para as coisas. E quando tem a covardia do coração, quer dizer que a alma que não está atuando aí. E há algumas coisas que a gente coloca nisso, né? Aqui no canal eu sempre falo sobre a educação sentimental, mas eu acho que a educação da sensibilidade é mais clara, mais direta, né? Eu acho que eu vou mudar os termos. É porque o título do Julia Mareza mais claro, né? Enfim, de qualquer forma, eu vou terminar esse livro aqui para poder trazer os conceitos que ele vem abordando para poder explicar mais para vocês. Mas, enfim, o importante é essa covardia do coração se opõe à instrução, bem como a inércia da natureza, ou seja, a inércia que a gente tem de, sei lá, às vezes não está em casa, né, tranquilo, aí bate aquela fome, bom, eu vou comer o quê, né? Vou comer só uma coisa que já está pronta, né? Porque eu me daria o trabalho de fazer alguma outra coisa melhor para mim? Já pego algo que esteja pronto, né? Então isso vem muito dessa inércia biológica que acaba passando também para os planos mais sutis, né? Essa cadeira está um pouco ruim. E esses planos mais sutis, mais abstratos, no caso a mente, vai fazer com que a gente tenha certas debilidades no pensamento, né, na razão, e que a nossa razão não seja bem desenvolvida, né? Eu já falei sobre isso aqui várias vezes, mas ele traz um exemplo muito bom que ainda não tinha feito essa relação aqui, que é o seguinte. Ele fala aqui: o mito antigo apresenta, não sem sentido, a deusa da sabedoria surgindo completamente armada da cabeça de Júpiter, pois suas primeiras ocupações são guerreiras. Ele continua: já ao nascer, ela tem de travar um árduo combate contra os sentidos que não querem ser arrancados do seu doce repouso. Então, a luta contra a privação, o desgaste esgota a maior parte dos homens a ponto de não desestar força para a nova luta mais árdua contra o erro. Então, assim, ele vai continuando aqui, mas basicamente o que ele está trazendo? Está trazendo o exemplo mais comum não, mas um exemplo que é bem conhecido, que é justamente o nascimento da deusa Atena, que está falando aqui da deusa que, no caso, é Minerva, né, no romano, né, porque ele fala de Júpiter. Então, Júpiter seria Zeus para os romanos, né? E Minerva também, no caso, Atena para os romanos. Então, a Atena é a deusa da sabedoria que nasce da cabeça de Júpiter completamente armada. E o que ele coloca aqui é que essa batalha que ela trava, essa luta é justamente contra esses sentidos inferiores, essa preguiça, essa covardia, essa letargia que nos dá por estarmos bem estabelecidos. De consenso comum, né, é lugar comum, né, falar que a gente só consegue estabelecer cultura quando existe uma certa ordem, né? Quando o ser humano é totalmente nômade, né, essa ordem não tem como ser estabelecida, né? Quando, por exemplo, ele está muito preso à questão sazonal, né, das estações. Isso torna muito mais difícil que a cultura seja estabelecida, e por isso existem muito menos culturas nômades, né? Ainda que possam existir, mas elas não apresentam uma certa evolução. Por quê? Porque o seu tempo, a sua energia está destinada a desenvolver, a cuidar dessa sobrevivência, dessa segurança. Mas quando se passa disso, quando se não está na busca dessa segurança, a gente precisa pensar que a cultura começa a se estabelecer, ou seja, né, quando há um estabelecimento em algum lugar também, então a cultura se estabelece junto com o estabelecimento físico, né, do ser humano. Mas então há agora os desafios relacionados à conquista da sabedoria.
Então, assim, não é simplesmente o ser humano agora virou um ser nômade, ou um ser sedentário, está estabelecido, sei lá, na Península Itálica, e agora simplesmente vai surgir ali o Império Romano. Não, não se trata disso, jamais se trataria disso. Se trata, na verdade, de uma outra guerra que começa a ser travada. Né? Depois que se vence a guerra da sobrevivência com a natureza, é necessário estabelecer a guerra em direção ao sentido da vida. Isso, alguns mitos também trazem essas ideias, a história, né, já vai marcar bastante isso. Porém, no fim das contas, isso é algo natural, isso é algo que é corriqueiro, a gente pode perceber no momento que a gente estuda história os benefícios que a ordem, que a estabilidade, que a rotina vão trazer para isso, né? Aqui ele vai continuar falando uma série de outras coisas, mas então quando se estabelece a luta, quando se vence a luta contra a... Eu vou pegar as palavras dele que vai ficar mais fácil. Então, a luta contra a privação, pronto. Depois que se vence a luta contra a privação, o ser humano já não tem mais força para buscar vencer uma luta contra o erro. No caso, o erro é justamente a ignorância, né? Porque a ignorância faz com que nós erremos, com que nós tomemos decisões equivocadas. E a sabedoria supera o erro, né? Então, depois de superar a privação, é necessário superar agora o erro, que é uma outra luta mais difícil ainda. Né? E é isso que é uma coisa que ele está colocando aqui, né? Então, deixa eu ver aqui. Eu preciso que você sabe, isso é certo. Tá. Ele fala aqui uma coisa muito importante. O caminho para o intelecto precisa ser aberto pelo coração. A formação da sensibilidade é, portanto, a necessidade mais preemente da época. Ele falou isso, né, já tem mais de 100 anos. Né? Esse livro aqui deve ter sido lançado em 1800, né? Acho que antes, um pouco. Eu não tenho essa resposta agora, mas depois eu dou uma olhada. Mas eu penso que ele tem sido lançado em meados de 1800. Pela data das cartas aqui, né? Depois eu dou um Google e trago essa resposta. Mas o fato é que, assim como Schiller estava trazendo isso para a sua época, também eu coloco exatamente a mesma necessidade para a nossa época. Tá? Schiller vai dizer que esse seu povo, né? No caso ele era Linense, não, ele era, não era alemão, ele era de Moza, né? Moza, ele era, meu Deus, tá difícil aqui, tá terrível essa parte. Vou ficar, a mente tá piorando aqui. Então, o fato é que ele vai colocando sobre como o caráter pode enobrecer sob a influência de uma constituição bárbara. Pronto, era isso que eu queria trazer. Então, o que ele vai colocar aqui, quando você vai formar a pessoa em uma formação de razão, uma formação que desenvolva a sua inteligência, a sua filosofia, você vai ter como fundamento, como finalidade, uma ação moral, né, um desenvolvimento do caráter. Mas como ele coloca, mas como se pode formar o caráter do ser humano se esse ser humano ele é bárbaro? E justamente a formação estética, as belas artes, elas vão aportar nesse processo de desenvolver um entendimento mais profundo e uma purificação dessa condição bárbara, dessa condição agressiva, violenta, né? E depois disso tendo bem estabelecido, você consegue então desenvolver o caráter e poder estabelecer melhor
a razão, né? Porque a razão ela vai se apoiar nas saudáveis emoções, né? Já tem um vídeo sobre isso aqui no canal. Então, o, é, o Schiller, né? Ele trazia justamente esses elementos como uma coisa fundamental para que se possa estabelecer a razão, né? Não há uma contradição ou um conflito entre essas duas coisas, mas há na verdade uma necessidade que as coisas se unifiquem e trabalhem, operem em conjunto, porque são elementos constitutivos do ser humano, a mente, as emoções, o seu corpo, né? E as coisas que operam no corpo, né? Suas seus hormônios, líquidos, fluidos e, enfim, tudo aquilo que nós consumimos, de certa forma, vai fazer parte do corpo e tudo isso está operando num conjunto, né? Um conjunto integral. E essa formação, se ela precisa ser, para ser bem feita, para ser bem executada, ser bem trabalhada, ela precisa ser integral. Então, se você não forma os sentimentos, você não vai conseguir formar a inteligência, né, do cidadão, da pessoa. E aqui, né, na revista Polis, eu trabalho justamente essas ideias. A ideia de que você precisa desenvolver isso, né, trabalhar a sua educação da sensibilidade, para que, através dessa educação, dessa clareza, né, do que é bom, do que me faz bem e de eu amar essas coisas, eu posso então começar a ter uma maior clareza sobre tudo aquilo que eu escolho para mim. Porque, do contrário, sempre que eu me ver num dilema, me ver numa necessidade de escolher algo, os meus sentimentos, as minhas emoções vão me enganar, minhas emoções vão me prejudicar, vão me levar para um caminho que na verdade não é um caminho, mas um abismo, né? E isso é um processo ou algo que é muito comum a todas as pessoas que já se colocaram numa posição de dilema, né? E acho que todo mundo já passou por algum dilema moral. O que acontece nos dilemas é justamente isso, essa dificuldade de escolher, de tomar uma decisão, porque muitas vezes o nosso coração ainda não aprendeu a amar corretamente as coisas, e nem amar aquilo que deve ser amado, né? E aí vem uma pergunta, né? Ah, mas o que é justo, o que é bom ser amado, né? Está aí, né? Cagando regra e tal, mas não se trata disso. O que acontece? Eu trago sempre como inspirações e modelos a frase de Rio, que inclusive, se você não conhece a formação, né, a oficina Carta Jovem Poeta, você clica no link aqui embaixo que vamos fazer uma nova turma em breve. E essa formação, essa oficina pega aquele livro Carta Jovem Poeta e desenvolve uma formação em cima desse livro, né, em cima desses elementos, desses conceitos que Hilke traz como fundamentais para sua escrita. E de lá eu extraí a seguinte frase: são bons aqueles sentimentos que te acumulam e elevam, né? E ele depois fala algumas outras coisas, mas são comentários em cima disso. Acumula e eleva. Pensa na ideia de acumular. O que é que te remete a acumular? Eu penso sempre na ideia de juntar, de reunir, né? Sei lá, acumular, né, dinheiro, você vai juntando assim as moedinhas, né? Acumular sei lá, a sujeira, você está varrendo o quarto, você acumula a sujeira no centro e depois você elimina, né? Então, pensando nessa ideia, né? O homem está disperso em seus diversos interesses, né? Suas diversas questões, de certa forma, suas diversas alienações, por que não dizer. E esses múltiplos interesses, se ele não os ordena com uma hierarquia correta, com um fiel da balança bem correto, bem ajustado, ele vai se desregular facilmente. Então,
os sentimentos bons, né, que são os sentimentos por excelência, eles têm a força e a possibilidade de reunir o ser humano sobre uma unidade, porque é o amor que reúne as coisas, é o amor que se sacrifica pelas coisas e traz aquilo que é bom, aquilo que temos de mais nobre. Então, é como diz Platão, né? É bem tudo aquilo que une. Isso vai na mesma linha do que Platão está colocando. Então, é o sentimento bom, o sentimento do bem, ele é tudo aquilo que reúne, que une, que restitui ao ser humano a sua unidade. O fator principal hoje em relação a questões psicológicas e de identidade está muito relacionado com os sentimentos, com a forma como nós lidamos com o nosso mundo sentimental. Se eu não dou atenção a isso, eu vou ficar desregulado, eu vou ficar desacumulado, vou ficar desagregado, solto, perdido em múltiplas partículas, em múltiplos pedaços, em múltiplos interesses que eu não sei exatamente se eu realmente os quero, mas bom, todo mundo está fazendo, todo mundo está buscando, realmente deve ser algo bom, né? Não é assim que funciona, certo? Então, para o vídeo de hoje eu queria trazer isso, relembrar essa mensagem e dizer que a educação da sensibilidade ela é muito necessária, porque vai trazer ao ser humano, vai trazer ao homem uma unidade de caráter, uma unidade de ação, uma unidade de desejo, sabendo aquilo que é nobre, justo e bom, né? Desejar e buscar, e sabendo justamente aquilo que não é, para poder rechaçar, rejeitar, se afastar disso. Não há um meio termo, né, na vida. Há que escolher certas coisas, e uma das coisas que nós precisamos escolher são aquelas coisas que nós amamos, tá? Não é simplesmente tão passivo quanto nós pensamos. Se eu tenho certos interesses que são nefastos, que não me acumulam e nem me elevam, eu realmente devo pensar se isso realmente vale a pena, porque eu estou me destruindo no processo, eu estou perdendo a minha identidade. Então, vale pensar nisso, pesar na balança esses elementos e escolher que tipo de vida eu quero, que tipo de vida você quer. Coloca aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Qual tipo de vida você escolheu e o que a cultura te faz esforçar para adquirir, tá bem? Então, caso tenha gostado desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau.